Considere uma bandeira retangular com 272 centímetros de altura e 416 centímetros de largura, que também foi confeccionada com pequenos quadrados congruentes, de modo que não ocorre sobreposição ou espaço entre eles. O número inteiro que representa a medida do maior lado que esses pequenos quadrados podem ter em centímetros é quanto? Então, eu tenho uma bandeira que é confeccionada juntando um monte de quadradinhos. Ele quer saber qual é o maior lado que esses quadrados podem ter. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que se não tem sobreposição e se não sobra nem falta quadrado no final, se é certinho, eu preciso que o lado desse quadrado seja o quê do 272, que é a altura? Por exemplo, o lado desse quadrado poderia ser 10? Não, não poderia ser 10. Porque isso daqui, ó, eu teria 27 quadrados de lado 10 e ainda ia faltar 2 centímetros para chegar nessa altura. E aí eu teria que colocar um 28º quadrado que ia sobrar 8 centímetros dele. Então, não daria certo. Então, o que esse lado desse quadrado precisa ter em relação a 272? Tem que ser um divisor. Então, uma das maneiras da gente checar qual alternativa é a correta é testar. Dividir o 272, ele quer o maior lado possível. Então, primeiro por 18, se deu errado, acabou. Se der certo, testa o 416 dividido por 18 também, porque o mesmo tem que acontecer com a largura. A gente também precisa que esse lado do quadrado seja um divisor dessa largura, para que a quantidade de quadrados na horizontal também seja certinha. E aí, se os dois derem certos, testando do maior para o menor, né, eu já vou saber qual a alternativa correta. Agora, como a gente resolveria isso se não tivesse alternativas? Eu poderia direto pensar que o que eu quero nessa questão, então, é descobrir um número que divide ao mesmo tempo 272 e 416. E já sei um. Um divide ao mesmo tempo os dois, não divide? Poderia ser o lado do quadradinho? Poderia. Mas esse seria o maior possível? Não. Poderia ser 2, por exemplo, porque os dois são pares, então poderia ter quadradinhos do lado 2? Poderia, mas esse seria o maior possível? Não sei. Como eu faço para descobrir qual é o maior número que divide ao mesmo tempo esse número e esse número? Eu tenho que calcular o maior divisor comum, o MDC. E como que eu calculo o MDC? Tem alguns métodos, tá? O que eu acho mais fácil deles é a gente usar a fatoração simultânea, só que não do jeito que a gente faz para MMC, né? Que é dividindo por todo mundo que é possível. E dividindo apenas pelos divisores comuns. Então, por exemplo, os dois são pares? Beleza, então vou dividir por 2. Aqui vai dar 136. Aqui vai dar 208. Os dois continuam pares? Beleza, eu vou continuar dividindo por 2. Aqui dá 68. Aqui dá 104. Os dois continuam pares? Beleza, eu vou dividir por 2 de novo. 34, 52. Os dois continuam pares, então eu vou dividir por 2 de novo. Aqui vai dar 17, aqui vai dar 26. Esse aqui é par. Então, se eu estivesse fazendo o MMC, que é o menor múltiplo comum, eu continuaria dividindo por 2. Só que para fazer o MDC, eu só posso procurar os divisores comuns. Então, eu só divido pelo que dá para dividir os dois números. E não tem mais nenhum divisor comum entre o 17 e o 26, porque o 17 é primo e o 26 não é um múltiplo de 17. Então, acabou. Esse produto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, é o MDC, que é o maior divisor comum, então é o lado do quadrado. Nesse caso, ele não pediu na questão, mas se eu quisesse saber quantos quadradinhos compõem essa bandeira, eu poderia perceber o seguinte: 272 dividido por 16 dá 17. Isso quer dizer que vão ter 17 quadrados na vertical. E 416 dividido por 16 dá 26. Isso quer dizer que vai ter 26 quadrados na horizontal. Então, se eu quisesse saber a quantidade de quadrados, seria só eu fazer a quantidade de quadrados que eu tenho na vertical, 17, vezes a quantidade de quadrados que eu tenho na horizontal, 26, que são 442
quadrados. Não pediu na questão, tá? Isso aqui foi só um extra pra gente pensar em uma outra questão parecida.